Olá, tudo bom? Eu sou Fadila Maron e vou passar o treinamento do programa Economia Pessoal para vocês. Bom, o programa Economia Pessoal ajuda os alunos a entender seus interesses e suas habilidades pessoais, a explorar opções de carreira e descobrir o valor da educação. Eles também aprendem sobre orçamentos, gerenciamento financeiro pessoal e familiar e as vantagens e desvantagens do uso do crédito. O material didático que compõe o programa é o cadastro de estudante e sua placa de identificação, caso seja necessário, manual do voluntário, manual do aluno, cartão Conhecendo Você, cartão de situação, cartão do acaso e certificados. O manual do voluntário e o manual do aluno são os materiais base de todo o programa. O aluno a todo tempo vai estar acompanhando a aplicação através do manual do aluno, e o voluntário, por sua vez, vai ter dicas de como agir em cada situação do programa em seu manual. Bom, iniciamos com uma apresentação pessoal de cada voluntário, explicando quem são e o porquê de estarem ali, o que fazem, se são universitários, se são empresários, enfim, uma apresentação pessoal breve. Logo em seguida, fazemos uma apresentação da Junior Achievement, a ONG que está possibilitando a aplicação desse programa. E por fim, a apresentação do programa em si, que pode inclusive ter como base o texto que eu li anteriormente. A sequência de atividades inicial é, primeiro, coletar o cadastro dos estudantes e o pré-teste. O cadastro é disponibilizado juntamente ao material didático, como foi informado, e o pré-teste se encontra no início do manual do aluno, então é só pedir para o aluno preencher e recolher. O programa Economia Pessoal é dividido em 10 encontros, e eu vou passando um por um com vocês. O primeiro encontro é o de primeiras impressões. Nesse módulo, a gente consegue entender e passar para o aluno qual a importância de uma primeira impressão, principalmente em um meio empresarial. Então, a gente faz alguns tipos de questionamentos para eles e faz a leitura de um texto bem bacana para eles conseguirem compreender a importância dessa apresentação, deste cumprimento. Então, o voluntário pode, por exemplo, perguntar para eles se os alunos preferem um cumprimento entre amigos ou um cumprimento mais formal, e por que eles cumprimentam adultos de uma forma diferente do que cumprimentam jovens, e qual seria a ocasião mais ideal para cada tipo de cumprimento. Dessa forma, eles vão começar a entender que para cada situação é exigido um tipo de comportamento diferente. E o texto Primeiras Impressões Criam Impressões Duradouras é essencial para fundamentar esse entendimento por parte deles. Logo em seguida, a gente faz uma atividade chamada Conhecendo Você. Então, seria bacana se vocês, voluntários, pudessem levar o cartão de visita de vocês, e caso não tenham, algum cartão de visita bacana que vocês conheçam, para que os alunos consigam avaliar estes cartões e entender quais são os elementos fundamentais para que você possa fazer uma apresentação, mesmo quando você nem está presente. Então, você está se apresentando através de um pequeno papel que contém informações essenciais sobre você, e os alunos ainda não têm um conhecimento de como isso funciona. Seria bacana levar esses cartões por conta disso. E logo em seguida, pedir para que os alunos façam o seu próprio cartão de visita, logo em seguida criando um logotipo e um slogan no verso do cartão, que pode ser para a sua própria vida ou para alguma empresa que eles pretendam criar daqui a alguns anos. E, se possível, se eles se sentirem confortáveis, para fazerem a apresentação pessoal logo em seguida. Para falar da importância dos logotipos, que são uma das formas de apresentação que transmitem uma mensagem muito poderosa ao público, a gente tem um jogo. E é um jogo de palavras cruzadas, que a gente traz logotipos de empresas que são conhecidas e pede para que eles preencham e consigam identificar todas essas empresas. São empresas muito conhecidas. Se vocês, voluntários, quiserem, podem levar, inclusive, outras empresas para que fique mais completo o jogo, mas essas são apenas para a gente conseguir exemplificar para eles como uma marca tem um poder sobre o público. Partindo para o módulo do segundo encontro, quais são os meus pontos fortes? A primeira atividade é o inventário de interesses de carreira, na qual existe um quadro com diversas opções para os alunos escolherem com as quais eles mais se identificam, e ao fim, eles vão perceber se são orientados a atividades ao ar livre, orientados para detalhes, orientados para influenciar, etc.
as atividades de quais são os meus pontos fortes é muito bacana. E através de coisas simples, eles conseguem identificar habilidades que eles possuem. Como, por exemplo, uma das perguntas é: as coisas que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre são... O aluno pode pensar, por exemplo, em jogar basquete. E você, como voluntário, tem que explicar para ele como ele consegue identificar as habilidades por trás desse lazer dele, que seria jogar basquete. Então, por exemplo, no jogo de basquete, você precisa saber jogar em equipe. Você precisa ter foco, você precisa se concentrar, você precisa ter essa vontade de ganhar. Então, são habilidades que a gente tem fazendo coisas simples do dia a dia. E essas habilidades, elas estão presentes em toda a nossa vida, mas a gente consegue identificar mais facilmente nesse tipo de situação. Se for possível, pede para 2 ou 3 alunos compartilharem com o restante da turma. E para finalizar esse segundo encontro, a gente pede para ser feito um mapa da vida. Um mapa da vida desde o nascimento até a idade atual. No módulo deles vai ter o exemplo do mapa da vida do Steve Jobs e do Mark Zuckerberg. Então, eles vão conseguir entender mais ou menos o que a gente está querendo deles, que é para eles realmente pensarem quais foram os pontos mais importantes da vida deles e fazer esse mapinha para entender como eles chegaram até onde eles estão hoje. Partindo para o terceiro encontro, explorando carreiras, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre empregos. Muitos alunos hoje em dia, eles não conhecem uma gama assim tão diversificada de trabalhos. Então seria bacana para o voluntário já começar trazendo uma abordagem de como existe uma variedade absurda de trabalhos que os alunos podem exercer. Infelizmente, hoje em dia, os colégios, por conta de aprovação em vestibular, prezam muito por cursos de engenharia, direito e medicina. E os alunos muitas vezes se sentem pressionados a seguir essas áreas. Então, o módulo traz uma atividade muito bacana, que é trazer o descritivo de 30 diferentes profissões, sem dar o nome ou o salário médio inicial. E depois que os alunos fazem a leitura de todos os descritivos, eles tentam marcar o que é cada coisa. Sem esse nome de fato logo no início, os alunos deixam de ter aquele preconceito sobre a profissão, por saberem que a profissão paga pouco, por exemplo, ou que eles não gostariam, por exemplo, de trabalhar em um escritório. Eles vão apenas entender o que a profissão faz. E depois eles vão fazer esse match de profissão da descrição com a profissão e com o salário médio inicial. Vale ressaltar nesse momento que o salário médio inicial no módulo ele está um pouquinho defasado, porque esse módulo foi impresso há uns anos atrás. E alguns anos atrás a economia não estava da forma que está hoje em dia, então é válido falar para os alunos que esses preços eles são corrigidos, mas que a proporção entre eles se mantém parecida. Logo em seguida, a gente começa a bater um papo com eles sobre carreira e escolha profissional. Então pergunta qual profissão lhe interessa, seu interesse está de acordo com suas habilidades e você quer ter uma profissão por quê? Porque você quer dinheiro, porque você quer fazer algum bem para a sociedade, porque você quer se divertir. É importante eles entenderem isso. E aí existe uma avaliação de carreira, onde os alunos eles conseguem dizer o título da profissão com a qual eles mais se identificaram, e aí eles começam a ver quais são as respostas apropriadas para aquele tipo de profissão. Então, a depender da profissão, eu vou ter que ter um grau de escolaridade. Eu vou ter que ser ensino médio, faculdade, mestrado. A segurança no emprego vai ser instável, razoável, estável. Então, os alunos vão começar a entender as demais variantes ali nesse cenário, ok? No quarto encontro, a gente começa a falar sobre o que o futuro vai reservar para esses meninos, as chaves para o sucesso deles. Então, existe uma lista ainda maior de profissões diversas, ok? E os alunos vão realizar a leitura de um texto. Esse capítulo em si, ele é um pouquinho mais... contém um pouquinho mais de conteúdo mesmo, então a leitura seria bacana ser algo dinâmico. Seria legal se cada aluno lesse um parágrafo ou algo do tipo. Após a leitura deste texto,
tem alguns tipos de perguntas que os alunos vão ter que responder. Por exemplo, o que mais eu posso fazer para trabalhar em direção à minha meta? Quem pode responder as minhas questões no futuro? Qual tipo de curso médio técnico devo escolher? E quais são as exigências? Enfim, algumas perguntas no módulo vão começar a guiar esses alunos para um possível caminho futuro. E esse caminho futuro, a gente quer que eles imaginem e criem o Mapa da Vida parte 2, que seria o complemento do Mapa da Vida parte 1, da idade atual até o futuro. Então, eles vão pensar para qual rumo eles pretendem seguir com a carreira, se eles planejam ir para a faculdade, alguma escola técnica, quando eles vão tirar a carteira de motorista, essas questões que importam hoje em dia para os jovens. O quinto encontro traz como assunto já um pouco mais sobre emprego de fato, como conseguir um emprego. E ele começa falando sobre como realizar a leitura de classificados. Então, pode levantar com os alunos questões como, hoje em dia, como você busca por uma vaga de emprego e como você permite que o empregador saiba que você tem habilidades para o trabalho. A atividade dos classificados é muito bacana porque os alunos começam a fazer filtros e eles escolhem um dos anúncios e precisam entender quais são as habilidades que ele vai ter para poder se inscrever no trabalho oferecido por aquele anúncio. O módulo traz um tipo de classificado como se fosse de jornal, mas se o voluntário quiser abrir algum site durante a aplicação, não há problema algum. Logo em seguida, se tem uma solicitação de emprego, que é um formuláriozinho que os alunos preenchem, colocando algumas informações pessoais, nem todas são necessárias preencher, condições para admissão, formação escolar, vida social e econômica. E o mais bacana desse capítulo é o texto Sheila Precisa Trabalhar. Nesse texto, a gente encontra a história de uma garota chamada Sheila, de 15 anos, que está louca por um emprego, só que Sheila acaba passando despercebida de várias oportunidades de emprego que ela encontra pelo caminho, mas não se toca com a oportunidade. Então, os alunos vão realizar essa leitura em sala e vão ter que circular as oportunidades que Sheila perdeu. Isso é importante para eles entenderem que na vida deles também acontece a mesma coisa. Eles acabam perdendo oportunidades por simplesmente não entenderem que aquilo ali se trata de uma oportunidade. Em seguida, existe um pouquinho de dicas sobre como se ter um currículo bacana. Então, fala, por exemplo, sobre ser limpo e organizado, ter um currículo visualmente interessante, todavia breve, descritivo, completo. Existe um modelo no guia do aluno que é bem bacana vocês darem uma olhada também para conseguir explicar para os alunos a importância de um currículo bem feito. No sexto encontro, a gente tem um passo adentro. E a gente tem também aqui no módulo dos alunos uma conversa entre um entrevistador e um candidato a uma vaga de emprego. Seria bacana se algum dos voluntários pudesse fazer o papel do entrevistado e algum dos alunos do entrevistador. Inverter um pouco esse papel que eles estão tendo dentro da aplicação e fazer como se o aluno tivesse uma autoridade em relação ao voluntário nesse momento. Então, seguindo esse texto aqui, as falas, os alunos vão conseguir entender que muitas vezes um comportamento inadequado durante uma entrevista acaba com suas chances de se ter um emprego. Aqui a gente tem um rapaz que está procurando por um emprego e que ele fala constantemente sobre problemas de acordar cedo, porque ele frequenta festas à noite, uma preocupação exacerbada com o dinheiro que vai ganhar e não com o que vai fazer. E logo em seguida o módulo traz dicas para a entrevista, que podem ser lidas logo após essa simulaçãozinha. E, começando já a parte financeira, a gente traz o orçamento pessoal, contando a história de Paulo, que está louco para comprar uma jaqueta, e ele decide juntar dinheiro para essa jaqueta. Mas ele vai começando a gastar o dinheiro em situações do dia a dia, e quando ele se dá conta, o dinheiro dele acabou, e ele nem viu o dinheiro acabar. Então, a gente tem um modelozinho de orçamento no qual os alunos podem dar dicas para Paulo de como gastar esse dinheiro de forma mais sábia para conseguir juntar depois para comprar a tão sonhada jaqueta. No sétimo encontro, a gente já começa o orçamento familiar,
que é um passo além do que o orçamento pessoal. O orçamento familiar para os alunos é um pouquinho mais complicado, porque no orçamento pessoal, os alunos até conseguem entender como lidar com uma mesada, com uma quantia pequena para conseguir comprar o que eles querem. Mas no caso de manter uma família, eles não estão acostumados com despesas do tipo aluguel, pagamento de imposto de renda, pagamento de escola. Eles não têm noção do quanto uma escola deles mesmo custa para os pais. Transporte, alimentação, é tudo muito diferente da realidade deles. Então a gente pede que eles façam orçamento familiar e seria bacana se o voluntário pudesse levar preços reais da vida. Por exemplo, um aluno às vezes não faz muita ideia de quanto custa um aluguel, de quanto custa para comprar um carro, de quanto custa para comprar uma casa. Então, se o voluntário leva esses dados, isso é meio que um choque para os alunos, de pensarem, caramba, mas a minha profissão aqui eu vi que eu quero ganhar R$3.000 por mês, mas de aluguel eu vou ter que pagar R$1.000. E ir para a escola dos meus filhos, caso eu venha ter, eu vou ter que pagar mais R$800. Então, eles começam a entender que é muito mais complexo fazer um orçamento familiar do que pessoal. A gente também tem nesse capítulo uma parte para ensinar eles a preencher cheques. Só que a gente não costuma aplicar essa metodologia porque cada vez mais os cheques eles estão saindo de uso. E esses alunos, muito provavelmente, daqui a 10 anos, não vão mais encontrar cheques da forma que a gente encontra hoje. Então, para dar prioridade a outros assuntos, a gente pula essa parte dos cheques e parte para o 8º encontro, que seria gastando com sabedoria. A primeira atividade seria bacana o voluntário começar falando: eu quero comprar um carro. Alunos, por favor, me digam que carro eu compro. E os alunos vão começar a dar várias opiniões. E o voluntário começa a falar: esse carro é muito grande. Ah, não, esse carro é muito feio, esse carro é muito caro, esse carro é muito barato. E aí, os alunos vão ficar se perguntando: ué, mas por que ele está falando isso? É justamente para que os alunos entendam que várias coisas devem ser levadas em consideração ao se realizar uma compra, principalmente uma compra muito cara, ok? E aí o voluntário pode dar dicas de como isso pode acontecer. Uma das formas que nós temos de cair nas pegadinhas das compras é através de campanhas publicitárias, seja de rádio, revista, jornal ou internet. É importante que os alunos estejam familiarizados com esse tipo de campanha. Então a gente tem uma atividade na qual os alunos conseguem avaliar as campanhas, dizer se entenderam qual produto está sendo vendido, se a propaganda os agradou ou não. Porque hoje em dia, essas publicidades, elas possuem um poder muito grande de nos persuadir a fazer compras que muitas vezes não são necessárias. Então, os alunos precisam entender os artifícios desse tipo de publicidade para que eles possam, inclusive, driblar essa vontade de fazer essas compras que não são essenciais no momento. A gente tem aqui também uma atividade logo em seguida de fazendo uma boa compra, na qual os alunos vão escolher um produto para comprar e vão ter que responder uma série de questões, como, por exemplo, eu estou procurando por uma marca em particular, então se o aluno está precisando de um celular, ele quer comprar o celular ou a marca? E aí ele tem que fazer essa distinção. E que características ele está procurando? Vamos supor que o aluno precisa de um celular que tenha 2 GB de memória e que acesse a internet. Mas o aluno quer comprar um celular que tenha o triplo da internet que ele precisa. Por que ele está fazendo isso? Ele vai ter um gasto a mais com uma coisa desnecessária. Então, essas perguntas fazem com que o aluno consiga refletir sobre o que ele precisa e o que é exagerado, e quais são as formas que ele vai ter de conseguir diminuir esses potenciais gastos. Já no 9º encontro, a gente começa a falar sobre crédito. O crédito é um dos assuntos mais bacanas de se tratar na economia pessoal, porque a gente percebe que os alunos, principalmente os alunos de 1º ano, 8ª série, eles ainda acham que crédito significa cartão de crédito, que seria nada mais nada menos que um cartão que você passa, e em vez de pagar a compra na hora, você paga no final do mês e é a mesma coisa, enfim. Eles não sabem direito o que é juros, eles não entendem que crédito também é quando você tem uma relação de empréstimo, eles não conseguem ter essa visão ampla ainda da coisa. Então, a gente faz algumas atividades para que eles entendam o que de fato é o crédito, como é que o crédito funciona.
E a atividade mais bacana é a atividade dos 3 Cs, que é uma atividade de análise de crédito. A gente faz com que o aluno passe pela situação de banco. São formados grupos, e aí varia de turma para turma. Podem ser duplas, trios, pode se dividir a sala em 4, depende da situação, se a turma está inquieta ou não. E esses grupos vão ter que agir como o banco. Então, eles vão receber cartão de situação de uma pessoa passando por alguma situação na qual precisa fazer um empréstimo e vai ter um pouquinho do histórico dela, se ela é uma boa pagadora, se ela tem algum fiador. E os alunos, como banco, vão ter que decidir se esse crédito vai ser dado ou não. Essa é a atividade que os alunos geralmente mais gostam. Logo em seguida, a gente tem a atividade de calculando o crédito, que fala um pouquinho mais sobre a fatura do cartão, como identificar a taxa de juros, o que é o pagamento mínimo, quais são as vantagens e desvantagens dele, quando é necessário usar e quando não. Enfim, para o aluno começar a entender o que está por trás daquele plástico que ele usa para fazer as compras. Porque muitos alunos que vão passar por esse programa até têm cartão de crédito, mas não fazem a mínima ideia de como funciona. E a ideia é dar esse primeiro passo para que eles comecem, a partir do projeto, a usar o cartão de crédito com sabedoria. E, logo em seguida, a gente vai ter uma solicitação de crédito. Essa solicitação também, por ser uma das atividades finais, ela pode ser deixada um pouco de lado caso falte tempo. Mas seria bacana também os alunos entenderem quais são as questões fundamentais para se pedir um crédito. Então, você tem que dizer qual é o seu empregador atual, você tem que dizer os seus rendimentos, você precisa ter boas referências, etc. Já passando para o 10º encontro, estabelecendo metas financeiras, os alunos vão começar a ter um contato com tipos de investimento. Então, o voluntário vai explicar para ele o que é uma caderneta de poupança, o que é um certificado de depósito bancário, o que são as ações e o que são fundos de ações. No manual do aluno também tem muito texto falando sobre isso, falando sobre vantagens e desvantagens, falando sobre segurança, liquidez, rendimento, impostos, controle. E essa leitura pode ser feita também de forma interativa na sala. Logo em seguida, a gente vai ter os problemas de investimento. Então, a gente vai ter 6 situações nas quais pessoas precisam ter algum tipo de investimento e os alunos vão decidir para cada situação qual seria o melhor investimento, ok? E, para finalizar, a gente tem também, no final do manual do aluno, um texto breve sobre educação financeira seguido de alguns gráficos. Esses gráficos mostram quantos alunos conseguiriam poupar se eles a cada mês depositassem uma quantia X na poupança, variando de 10 a 40 reais. E depois de 9 anos, depositando 10 reais, eles teriam R$ 1.615, e após 9 anos depositando R$ 40 reais por mês, eles teriam R$ 6.462. É só para mostrar para os alunos a importância de se poupar dinheiro e o que eles poderiam fazer com esses R$ 6.000 daqui a 9 anos, por exemplo. Antes de encerrar, por favor, peçam que os alunos preencham o pós-teste que se encontra no final do manual do aluno e entreguem os certificados que a Junior Achievement Bahia disponibilizará para vocês, ok? Muitíssimo obrigada pela sua participação nesse treinamento. A Jabaí agradece a sua vontade de colaborar com o nosso trabalho. E não se esqueça, qualquer dúvida sobre esse treinamento, pode entrar em contato com contato@jabahia.org.br. Muito obrigada.